Não tenhamos medo de rezar, não tenhamos medo de permanecermos na presença do Senhor. Quem reza se salva, quem não reza se condena. E eu convido a você a ampliar teu tempo de oração neste tempo quaresmal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, querida irmã, querido filho, filha, paroquiano, paroquiana, estamos na primeira semana do tempo quaresmal, este tempo oportuno da graça de Deus. Nós começamos esta semana escutando na liturgia o Evangelho das tentações de Jesus. Jesus que vai ao deserto para combater com o demônio. Jesus que passa 40 dias de jejum, de oração, de intimidade com o Pai. O deserto é o lugar da privação. O deserto é o lugar da prova. E a quaresma não deixa de ser para nós um tempo de provação, um tempo de profundo combate. Por isso, nós somos convidados neste tempo a exercitarmos ainda mais 3 atitudes concretas: o jejum, a caridade e a oração. E quem nos ensina isso é o próprio Jesus. Jesus retira-se para o deserto e quem o conduz é o Espírito Santo. O deserto é um lugar difícil. Durante um dia, um sol, um calor quase insuportável, e durante a noite, um frio quase impossível de permanecer ali. No entanto, se no deserto nos falta tudo, não pode nos faltar Deus. No deserto e nos desertos da vida, o Senhor está sempre conosco. Destaco nesta meditação para esta semana, esta primeira semana, um convite para que possamos refletir sobre a oração. Orar é falar com Deus, nós aprendemos na catequese, mas rezar é, acima de tudo, nos derramarmos na presença de Deus. E aqui me lembro de uma definição de oração muito bonita. Ana e Elcana, pais de Samuel, lá no Antigo Testamento, considerados estéreis, rezavam e imploravam a Deus a graça de gerar um filho. E certa vez Ana estava no templo rezando e um dos sacerdotes que ali estava de serviço pergunta: mulher, tu estás bêbada muito cedo? E ela diz: não, Senhor, eu sou apenas uma mulher infeliz e eu me derramo na presença do Senhor. Rezar quer dizer exatamente isso, derramar-se na presença de Deus. A oração, para ser ouvida, não precisa de muitas palavras. Às vezes a nossa oração são nossas lágrimas, são nossas angústias, é o nosso dia a dia, é aquilo que trazemos para contar para Deus. Muitas vezes passamos por tempos difíceis, por exemplo, tempos de aridez. Rezamos, mas não sentimos nada. A orientação é que mesmo sem sentir coisa alguma, permaneçamos com o Senhor. A experiência da oração é algo que exige de nós uma perseverança. Rezar sempre, mesmo sem vontade, mesmo que não acordemos, por exemplo, predispostos para a oração. A oração é o respiro da nossa alma. E, repito, rezar é falar com Deus. São João Maria Batista Vianney dizia que a alma unida a Deus é como 2 bolas de vela, de cera, que são unidas e tornadas uma única. Assim é a alma unida a Deus. Assim são aqueles que vivem, que procuram estar em intimidade com Deus. Um outro santo dizia: quem reza se salva,
quem não reza se condena. A minha oração, a tua oração, me faz com que eu me livre de mim mesmo, com que você se livre de você mesmo. Afinal, não podemos esquecer que o maior empecilho para que Deus trabalhe na minha vida e na sua vida não são os outros, não são as realidades fora de nós, mas é aquilo que está dentro. A bagunça que tantas vezes está o nosso coração, as dificuldades que nós enfrentamos e não sabemos como lidar com elas, as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas incertezas. O tempo da Quaresma é um convite para que possamos rezar, para que possamos, entre aspas, perder tempo na presença de Deus. Perder tempo na presença de Deus. Ficar com o Senhor. O primeiro convite para este tempo é o de permanecer com o Senhor, de irmos ao deserto com Ele, de enfrentarmos o deserto da vida com Ele. Uma coisa é enfrentarmos os desertos e as dificuldades da vida sozinhos. Outra coisa é vivermos a experiência do deserto com o Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos tomar como atitude, como ação, como gesto concreto para este tempo quaresmal. Enfrentar o deserto da minha vida com nosso Senhor. Levá-lo comigo, trazê-lo comigo, deixar que Ele conduza, deixar que Ele oriente a minha vida. Trago para a nossa meditação alguns versículos do Salmo 77. Com a minha voz clamei a Deus, com a minha voz a Deus, e Ele me ouviu. No dia da minha aflição busquei o Senhor. De noite minhas mãos se estenderam sem se cansar. Minha alma recusa consolo. Lembro-me de Deus e solto gemidos. Medito e meu espírito desfalece. Mantiveste vigilantes as pálpebras de meus olhos. Fiquei perturbado e não pude falar. Penso nos dias de outrora, recordo os anos passados. De noite meditava no meu coração, refletia e esquadrilhava o meu espírito. Acaso Deus nos rejeitará para sempre e não voltará a ser-nos ainda propício? Terá acabado para sempre a sua misericórdia? Terá cessado a sua palavra de geração em geração? Acaso Deus vai esquecer-se de ter compaixão, ou na sua ira vai reter a sua ternura? Então eu disse: este é o meu tormento, esta é a minha dor. Mudou a destra do Senhor, mas vou lembrar-me das obras do Senhor, vou lembrar-me das tuas maravilhas desde o início. Meu irmão, minha irmã, não tenhamos medo de rezar, não tenhamos medo de permanecermos na presença do Senhor. Quem reza se salva, quem não reza se condena. E eu convido a você a aumentar, a ampliar o teu tempo de oração neste tempo quaresmal. Que Deus abençoe.